Bom dia. Bem-vindo à Introdução à Economia, aula 13. E hoje é um daqueles dias, como vocês sabem, dia de controle. Então, antes vamos fazer a aula normalmente e vamos acabar o que começamos na aula passada, que é a parte sobre contas nacionais, e depois vamos passar para índices de preços. Isso quer dizer que nós estamos na reta final dessa primeira parte. Já fizemos um controle, hoje outro controle, e índice de preço já é o último tema que nós temos. E daí, não essa semana, mas na outra semana, temos a primeira prova. Então, isso é ótimo, está tudo funcionando bem. Vamos em frente. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Então, vamos lá. Lembrando aonde nós estamos, contas nacionais, nós já vimos na aula passada bastante sobre isso, a ideia de você quer registrar o que um país produz, quer registrar a atividade econômica em um país e, portanto, tem técnicas para fazer isso de contabilidade. E a gente viu, em particular, a gente focou no cálculo do PIB. O PIB é a medida mais geral e mais usada da economia. E então envolve calcular tudo que foi produzido num país num determinado período de tempo. E nós vimos três formas de fazer isso, três óticas para o cálculo do PIB. Ótica do produto, onde você simplesmente mede todo o valor adicionado. Ótica da renda, onde você mede toda a renda que foi gerada no ato de produção desses bens e serviços. E a ótica da despesa, que é toda a despesa que foi feita para comprar esses produtos, o C mais I mais G mais X menos N. Aí vimos alguns detalhes sobre isso, alguns exercícios, e nós paramos nesse pedaço aqui. Nós já vimos como é que relaxa, como é que refina o PIB para ser produto nacional em vez de produto bruto, como é que é produto líquido em vez de... Desculpe. Refinamos para ver como é que vira produto nacional em vez de produto interno, como é que vira produto líquido em vez de produto bruto. Vimos que renda e produto é a mesma coisa, são só óticas diferentes. E vimos que se pode medir a preços de mercado ou excluindo impostos e subsídios, custo de fatores. Então, isso tudo foi visto na aula passada. Nós paramos nesse pedaço onde tem mais um detalhe aqui sobre o PIB. Se você olhar o PIB entre 2 anos e você percebe que o PIB subiu, aí você calcula lá e diz, subiu 10%. Então, olha, o PIB subiu 10%, isso é muito bom. Quer dizer que o país cresceu 10%. E tem que tomar cuidado com essa afirmação, porque ele pode ter subido por duas razões. Porque realmente subiu, teve uma maior produção de bens e serviços, ou ele subiu porque os preços subiram, ou a mistura dos dois. Houve mais produção, mas os preços subiram também. Então, o que você gostaria de fazer é eliminar o efeito da inflação e calcular só o aumento que realmente houve no PIB, o aumento ou a queda que houve no PIB, e a gente chama isso do PIB real. Você quer saber o PIB real e não o PIB que inclui as variações de preços, que é o PIB nominal. E nós vimos como é que faz isso, e a gente usou esse exemplo aqui. Então, esse exemplo foi, a gente supôs que um país só produz dois bens, batata frita e refrigerante, bem A, bem B, tanto faz. Na verdade, o país produz milhões e milhões de bens e serviços. E nós temos, deixa eu admitir aqui, nós temos preços e quantidades para 3 anos aqui. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é calcular o PIB para cada um dos 3 anos. E a gente sabe fazer isso, é muito fácil. A gente quer medir, lembra a definição do PIB? Todo o valor, a produção de todos os bens e serviços.
Então, batata frita foi 4. Desculpa, batata frita foi 100 unidades produzidas ao valor de 4. Então, a gente põe aqui, 400. E o refrigerante foram produzidos 150 em 2007 e o preço é 2, então põe aqui, então 400 mais 300 é 700. E a gente calculou para os 3 anos e a gente viu que o PIB ficou igual de 2007 para 2008 e caiu de 2008 para 2009. E aí uma pessoa precipitada já começa a fazer umas análises, a economia estava estável, depois teve uma recessão e caiu, mas alguém que estudou a introdução à economia diz, não, alto lá. Isso aí é o PIB nominal. Está travando, é? Alguém falou que está travando? Deixa eu tentar mudar o meu canal de internet aqui, às vezes o outro é melhor. Tá, vamos ver se melhora aqui. Senão... Então, nós calculamos o PIB para os 3 países. Como eu ia dizendo, então, você pode começar a analisar isso aqui, mas seria precipitado porque isso aqui é PIB nominal. E a gente quer calcular o PIB real. Como é que faz isso? Bom, a primeira coisa é você escolhe um ano base, que é o ano comparação, e aí você vai usar o preço os preços do ano base para todos os outros anos. E aí é comparável. Então, percebe? Se você está usando o preço do mesmo ano para todos os outros anos, você está usando a produção desses outros anos, dos anos correntes, mais o preço do ano base. E aí dá para comparar, porque você está mantendo os preços. Então, vamos fazer isso. Vamos escolher o ano base 2007. Aqui está repetindo o PIB nominal que a gente tinha calculado. E vamos usar esses preços aqui, o 4 para batata frita e 2 para refrigerante. E se você fizer para 2007, dá a mesma coisa, porque esse realmente era o preço de 2007. Então, 700 e 700. O PIB real é igual ao PIB nominal para o ano base, sempre. Mas se para 2008, em vez de usar o preço de 2008, 5 para batata frita e 2,5 para refrigerante, usa o preço do ano base. Põe o 4 aqui e o 2 aqui. Quando você faz isso, a gente fez esse cálculo, deu 560. PIB nominal para 2008 deu 700 e o PIB real deu 560, deu menos. Então, esses 700, parte disso era a inflação de 2007 para 2008. Então, na verdade, não houve estabilidade entre 2007 e 2008, houve uma queda. E se fizer a mesma coisa para 2009, em vez de usar os preços efetivos de 2009, 5,50 para batata e 1,20 para refrigerante, usa os preços do ano base. E aí, fazendo isso, o cálculo aqui deu 720. Então, repara, olhando o PIB nominal, a gente achou que tinha caído, que tinha havido uma recessão, mas, na verdade, o que houve foi um crescimento relativamente bom. Então, isso é PIB nominal e PIB real, a gente já tinha visto na aula passada. É muito fácil de calcular isso. E repara, de novo, como é intuitivo isso. Eu quero comparar os PIBs, mas os preços variaram, então fica difícil saber se o PIB nominal cresce. Fica difícil saber, olhando o PIB nominal, se realmente é feito das quantidades que subiram ou dos preços que subiram. Então, a solução é, escolhe um ano base e usa os preços do ano base. E aí você vai poder fazer comparação, porque está usando a mesma estrutura de preço para todos os anos. Pronto, então aí foi isso que nós vimos na aula passada. E aí tem, talvez a gente viu isso aqui, mas vamos ver de novo, a ideia do deflator implícito do PIB. Então, deflator implícito do PIB, isso aqui é muito parecido com o novo tema que a gente vai ver. A ideia é chegar e dizer assim, bom, se eu tenho o PIB real e o PIB nominal, tem informação ali, comparando eles, eu posso saber se houve muita inflação ou pouca inflação.
durante qualquer 2 anos. Então, como é que faz isso? A ideia do deflator do PIB é justamente isso, aproveitando que a gente já mediu o PIB e que lá contém informação de quanto subiram os preços, especialmente quando eu comparo o PIB nominal e o PIB real, então vamos calcular isso para saber quanto que subiram os preços. Então, a fórmula está aqui. Lembra, a gente acabou de calcular PIB nominal e PIB real, então a gente tem esses valores. Vamos olhar eles de novo aqui. Está aqui, pega aqui para 2008, o PIB nominal é 700, o PIB real é 560. Então, nós temos esse valor. Então, a fórmula do deflator implícito do PIB está aqui. PIB nominal dividido por PIB real. Eu multiplico por 100 para ficar em termos de percentagem, em vez de ficar em termos decimais. A lógica de por que isso funciona está aqui. Se eu dividir PIB nominal por PIB real, pega a definição deles aqui, põe um sobre o outro, você vai ver que dá para eliminar aqui os preços correntes no numerador e no denominador eu posso cortar. Isso aqui não é um menos, isso aqui é um hífen de ano base. Aí fica preços correntes sobre preços do ano base. E essa fração é justamente a razão pela qual os preços mudaram. Se os preços correntes estão mais altos que o ano base, aquilo ali vai me dar por quanto mais altos eles estão. Então, vamos calcular isso aqui, já que a gente tem PIB nominal e PIB real para 2007, 2008 e 2009, a gente pode calcular. Então, para o ano base, o PIB nominal dividido pelo PIB real, 700 por 700, é 100, é 100. Claro, para o ano base, o deflator implícito do PIB é 100. A gente escolheu o ano base, é a nossa base, e a base é 100. E a gente usa 100 justamente para poder daí comparar os outros anos, fica fácil de ver se for mais do que 100, menos do que 100. Tá, 2008. Aqui estão os valores, o PIB nominal, PIB real, divide um pelo outro, multiplica por 100, deu 125. Então, vê que o deflator do PIB passou de 100 em 2007 para 125, um aumento de 25%. E o PIB, o deflator do PIB em 2009, 94,44. Então, aí o que eu posso fazer com esses valores? Como é que eu interpreto eles? Para que servem esses valores? Aí, com esses valores, 100 para 2007, 125 para 2008, 94,44 para 2009, eu tenho uma série, é um índice, isso a gente chama isso de um índice. Aí, se eu quiser saber quanto que variou a inflação medida pelo deflator do PIB, entre qualquer 2 anos, posso escolher 2007, 2008, ou 2007, 2009, ou 2008, 2009, simplesmente calculo o aumento percentual do índice entre esses anos. Vocês sabem fazer isso. Vamos fazer aqui. Tá. Não, vamos fazer isso que eu falei. Daí a gente volta ali. Então, pega o deflator implícito do PIB do ano 2, do ano que você quer saber, pega do ano 1, digamos, 2007 para 2008, e essa forma é a forma de uma percentagem. O valor final menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial. A gente já usou isso lá em elasticidades, e vocês sabem isso. Isso é uma coisa básica que todo mundo sabe. Então, ver quanto que aumentou o deflator do PIB, ou caiu, quanto que variou de um ponto para o outro, e divide pelo valor inicial. Isso vai dar uma percentagem, a gente multiplica por 100 para ficar em termos percentuais. Então, vamos fazer isso. Lembra, o deflator de 2007 é 100, de 2008 é 125, de 2009 é 94. Então, vamos achar a inflação entre aqui 2008 e 2009. Então, pega o valor final, 94, o deflator do ano 2, do final, 94, menos o índice inicial, dividido pelo inicial.
Se vocês fizerem esse cálculo, a gente já vê que vai ser negativo, porque aqui é negativo. Então, deu menos 24,44. Isso quer dizer que, medido pelo deflator implícito do PIB, o nível de preços dessa economia caiu de 2008 para 2009 em 24%. Houve uma deflação de 24%, uma deflação imensa. Isso seria uma recessão muito grande na vida real. Mesmo quando tem deflação, a deflação é 2%, 3%. Esse é um jeito de medir inflação. Esse não é o jeito que se usa na prática, no dia a dia. Essa semana tem muita discussão nos jornais, na televisão, sobre inflação, porque a inflação está ameaçando voltar. O governo está até pensando em aumentar juros para evitar isso. A gente vai ver isso em outras disciplinas lá para frente, como é que os juros afetam a inflação. Aí você pergunta, mas se não usa o deflator implícito do PIB, como é que faz? Esse é o nosso tema agora, da próxima aula, que é essa aula de hoje, na verdade. A gente vai ver agora. A gente tem vários outros índices que se usam, mas é esse tipo de cálculo que você faz. Tem algum índice calculado pelo governo por uma metodologia, tem razões para preferir aquelas metodologias que a gente vai aprender agora, em vez de usar o deflator implícito do PIB, mas a lógica é igual. Bom, se eu quisesse calcular, então, isso aqui foi de 2009 para 2008. Dá para fazer de cabeça um cálculo bem fácil. E se perguntar, mas e de 2007 para 2008, qual foi a inflação? A inflação do ano anterior a esse aqui. Bom, a gente sabe que aqui vamos colocar, então, o final é 125 menos 100, que é 25, divididos por 100, 25%. Houve uma inflação de 25%. Então, aqui nesse exemplo de 2007 para 2008, houve uma inflação de 25%, e depois de 2008 para 2009, uma queda de menos 24%. Ok. Faltou uma coisa aqui. Aqui um outro exemplo. Isso aqui é um exemplo. Aqui, vamos botar um exemplo com números reais. Eu acho que eu fui e peguei os números no site do IBGE, algum lugar assim. Então, qual que foi o PIB nominal do Brasil em 2011? Então, o IBGE foi lá e calculou o PIB em 2011 e deu aqui 4 ponto. Isso aqui tá ponto, mas acho que é vírgula. Então, isso aqui são trilhões, 4 trilhões de reais. Acho que faz sentido esse número. E o PIB... Bom, aí vocês... Bom, esse foi o PIB nominal, tá? Tem muita informação aí. Mas talvez você queira saber... Eu não quero saber o PIB nominal com preços de 2011. Eu quero saber o PIB... Eu quero saber o PIB real com preço bases do ano anterior, de 2010. Por que eu poderia querer saber isso? Talvez porque eu queira comparar 2010 com 2010. Você vai ver que eu tenho o PIB de 2010, né, o PIB nominal de 2010, e eu quero saber quanto que aumentou de 2010 para 2011, e eu não posso comparar os nominais. Então, eu vou pegar o PIB nominal de 2010, meu ano base vai ser 2010, então o nominal e o real é o mesmo para 2010, mas eu quero daí calcular o PIB real de 2011. Então, como é que eu faço? Aqui eu vou e pego o PIB nominal dividido pelo PIB real. É aquela fórmula que a gente viu. Então, 4 trilhões divididos por 3 trilhões deu aqui 106%. Houve um aumento dos preços de praticamente 7%. Isso foi o aumento dos preços. Né? Nessa informação que eu pego aqui. Tá, aí só um outro detalhe. Muitas vezes você vê em alguma publicação dito assim, aqui está o PIB trimestral. Por exemplo, a gente está em 2011
e você quer saber como é que vai ser o crescimento de 2011. Eu digo, bom, mas em 2011 não, 2021. O crescimento de 2021, a gente está em março ainda. Aí você diz, pô, não dá para saber porque não acabou o ano. Deixa acabar o ano, depois a gente vai ter os números em média. Não, mas às vezes quer saber, não, mas dado do jeito que está indo até agora, como é que vai ser? Então você pode pegar assim, o PIB mensal, dá para calcular o PIB mensal. Não acho que o de janeiro ainda saiu, mas eventualmente vai sair o de janeiro, porque demora um pouco para calcular isso. E uma vez que saiu, daí você pode anualizar. Basicamente, não é multiplicar por 12, se você multiplica por 12 seria um cálculo. Eles levam em conta sazonalidades e várias outras coisas, mas tem como fazer esse cálculo. Então, tem uma extrapolação que dá para fazer. Não dá para confiar muito, melhor mesmo esperar acabar o ano e pegar o que realmente aconteceu, e aí você tem uma medida melhor. Diga, Gabriel Miranda. Professor, quando fala só PIB, é real ou nominal? Na verdade, é uma fonte de confusão, né? Porque se você está falando só do PIB, se você não está fazendo uma comparação entre períodos, aí, na verdade, tanto faz. Mas se você está falando assim, o PIB cresceu, o PIB diminuiu entre dois períodos, você esperaria que a pessoa está falando em PIB real, porque é o correto. Mas, como você diz, às vezes não está explícito, e um jornalista faz isso, e você acha que ele está sendo cuidadoso e comparando PIBs reais, mas na verdade ele não está, e ele está fazendo inferências erradas. Então, o bom mesmo é ser cuidadoso e deixar explícito quando for você falando, e quando for outra pessoa falando, então, pergunte, mas peraí, essa sua comparação, que o PIB cresceu nos últimos 10 anos, por X%, é uma comparação real? Né? Tinha mais alguém que tinha uma pergunta? Professor, é uma pergunta de slides mais anteriores, tem problema? Não, pode falar. É que eu não entendi bem como é que eu faço essa comparação entre as óticas do PIB, né? Por exemplo, eu imagino que os três, eles têm a mesma base, não a mesma base, né? Mas o objetivo é calcular o mesmo PIB, só que eles sempre vão ter uma diferença. Eu não entendi bem que diferenças é essa que podem surgir entre as três óticas. Tá, não, a comparação pelas três óticas deveria dar a mesma coisa. Você está olhando o mesmo PIB e você tá medindo rastros diferentes. Então, teve um ano de atividade num país e esse deixou um monte de rastros em notas fiscais, impostos pagos, estoques e várias outras coisas. Então, a ideia é meio assim, você contratou 3 detetives diferentes porque você quer saber o que aconteceu durante aquele ano. Então, cada um detetive diz assim, eu vou medir os valores adicionados. Eu vou medir o valor dos bens e serviços finais. Então, essa é uma ótica. O outro diz, não, eu tenho uma ideia melhor. Eu vou medir o rendimento dos fatores de produção. Vou medir os salários, aluguéis e juros e lucros. E um terceiro vai dizer, não, eu não gostei dessas técnicas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou medir o consumo, as despesas, o consumo das famílias e firmas, os investimentos, o gasto do governo, exportação e importação. Aí os 3 chegam lá para a pessoa que contratou eles e dizem assim, eu descobri qual foi o PIB. Deixaram um monte de rastros e deu para descobrir. Aí os 3 jogam na mesa assim os valores e tem que dar o mesmo valor. Assim, a princípio vai dar exatamente o mesmo valor. Se foi bem feito, se tiveram acesso aos dados. Na prática, claro que é uma coisa muito difícil de fazer e dá umas pequenas diferenças. Assim, se foi bem feito, vai dar pequenas diferenças. Vai ver que nesse país muita gente trabalha informal. O salário não é registrado. Então, aí os salários não estão captando bem. No entanto, essas pessoas receberam dinheiro e gastaram dinheiro. Quando eles gastaram, suponho que o sistema tributário desse país é muito organizado, deu nota fiscal de tudo. Então, quando se mediu pela renda, os salários não foi bem registrado, mas pela despesa foi. Aí a ótica da despesa vai captar melhor do que a ótica da remuneração dos fatores.
A mesma coisa, pode ter fábricas clandestinas que estão produzindo ali e não deixam um rastro do que elas estão produzindo. Então, quem mediu pela ótica do valor adicionado não está captando. Mas, na prática, no Brasil, como eu falei, a gente geralmente, o Brasil é uma bagunça e tudo, mas essa parte no Brasil funciona muito bem. O IBGE funciona bem, a Receita funciona muito bem, ela tem meios de saber o que está acontecendo, sistema de notas fiscais e todo esse resto. Então, no Brasil, é bem confiável e você faz pelas 3 óticas e dá mais ou menos a mesma coisa. Agora, uma coisa que você perguntou diz, mas espera, não tinha uma coisa que era diferente? O que era diferente é outra coisa. Quando a gente... Porque até agora, nessa minha resposta, a gente está medindo o PIB. Mas talvez o que você queira medir não é o PIB. Talvez você queira o produto nacional bruto, ou o produto nacional líquido, ou o produto nacional líquido a custo de fatores em vez de preço de mercado. Aí a gente viu, na aula passada, como é que faz cada uma dessas coisas. Para passar do interno para o líquido, você tem que tirar a remuneração enviada para o exterior e recebida do exterior. Para passar do bruto para o líquido, você tem que tirar a depreciação. Para passar de preços de mercados para custo de fatores, você tem que tirar os tributos e subsídios. Então, ali você está refinando o objeto em si. Na primeira pergunta, você está medindo o mesmo objeto por 3 óticas, mas você também pode medir esse mesmo objeto refinado por alguma dessas refinamentos que eu falei agora. Perfeito, professor. Obrigado. Professor, pode falar. Tem algum outro órgão, tipo, os outros países ficam fiscalizando, assim, qual é o PIB das outras nações? Interessante. Não porque fiscaliza, assim, oficialmente não, porque seria isso, é uma questão de soberania, né? Imagine se aqui no Brasil, do jeito que a gente é paranoico com nacionalismo, assim, já assim, o FMI tá se metendo nas coisas do Brasil, dizendo que o Brasil, da agora em diante, o Brasil vai ter que medir o PIB diferente. Agora, tem esses organismos internacionais como o FMI, Banco Mundial, Nações Unidas, a OCDE lá da Europa. O Brasil não é parte da OCDE, que é a Organização para a Cooperação dos Países Europeus, mas eles estão ampliando. Eles têm um monte de boas práticas, técnicas de boas práticas. Então, o que existe, isso sim, outros países não têm poder nenhum para dizer para o Brasil, para a China, qualquer um, o que fazer. Mas um país tem uma reputação, né? Que nem as pessoas não podem se meter na sua vida, então você faz o que quiser, mas você tem que manter uma reputação. Então, os outros países podem não acreditar nos seus dados. E, por exemplo, um sonho do Brasil é entrar para a OCDE, fazer parte da OCDE, e uma das coisas que você tem que fazer para ser aceito, inclusive o Brasil é o próximo país na fila, a OCDE quer aceitar o Brasil quer ir para a OCDE, tem alguns problemas de Amazônia, essas coisas da política no Brasil hoje em dia que está meio esquisita, mas então o Brasil, se ele começar a ter contas nacionais muito mal feitas, duvidosas, os outros países simplesmente não vão acreditar e afeta o país desse jeito. Menos gente vai querer fazer negócio com vocês. Você vê, eu mencionei isso outra aula, a China é um pouco assim. Existem dúvidas muito grandes se você pode acreditar nos dados da China. Porque a China, esse negócio de PIB, a China, uma ditadura, é sempre muito ciosa de querer dizer, nós somos fortes, nós somos grandes, aqui tudo é uma maravilha, o nosso sistema funciona bem, o nosso povo é feliz. Então, a China é muito preocupada com isso. Então, e eles têm poder absoluto, o Partido Comunista Chinês, para mexer nos números, né? Para mentir. Eu estava vendo... Diga. Eu estava vendo lá no ranking, né, dos 10 primeiros países. Os Estados Unidos está em primeiro, né? Aí depois vem a China. Estou falando do PIB.
E o PIB Japão vem absoluto. terceiro. O Japão vem terceiro, depois quarto vem a Alemanha, e o Brasil está em nono. Só que na Está na verdade, frente do Canadá. O Canadá está em décimo, cara. só que esse número, na verdade, é um número absoluto. Quer dizer, isso não quer dizer que a gente é rico, quer dizer que a gente é grande, né? A gente tem uma população grande. O número verdadeiro que você vai querer comparar, e a gente vai estudar isso, vai ser o PIB per capita, dividir isso pela população. Aí a China cai e o Brasil cai. Inclusive, o Brasil estava até recentemente acima da China em PIB per capita, porque lá tem 1 bilhão de chineses. Né? Quando você pensa China, você pensa aquelas cidades maravilhosas, prédios. Não, mas tem mais de 800 milhões vivendo na miséria em outros lugares, quando se divide o PIB total pela população. Okay. Na verdade, mesmo esse número do PIB per capita não é o único indicador, que o que você quer saber também é a distribuição do PIB. Mesmo que você tenha um PIB per capita alto, isso não quer dizer que todo mundo está recebendo aquilo. Você tem uma elite que está recebendo uma grande fatia. Esse é um problema do Brasil, por exemplo. Então, essas comparações, cada uma diz, está se referindo a algum aspecto, né? Só mais já que tocou nisso, que eu acho interessante essa ideia. Outro país em que você não acredita, em que não se acredita muito nos números, tem a ver com o que a gente vai ver agora, é a Argentina. Porque a Argentina, uns 10 ou 12 anos para trás, no governo da Kirchner, ela teve uma inflação. A Argentina, que nem o Brasil, teve hiperinflações, mas já tinham resolvido, mas aí teve um repique na inflação na Argentina, e ela é uma populista, né? Ela foi, e em vez de fazer as medidas duras necessárias para trazer a inflação para baixo, que é sempre difícil, uma população e para um presidente, ela pressionou o IBGE deles, o Instituto de Estatística, e diz assim, essencialmente o que ela fez, forçou eles para mudar a metodologia para o número cair. Então, violou as práticas estatísticas. E o mundo ficou sabendo disso, e então ninguém mais acredita a Argentina. E o pior, mesmo a Argentina já mudou o governo, já tá seguindo boas práticas há muito tempo, mas não adianta. É aquele negócio, é aquela coisa de reputação, sabe? Se você viola a confiança das pessoas uma vez, demora muito, mesmo que você passe a fazer tudo certinho durante muito tempo, vai demorar até confiarem novamente nisso. Investidores, mesmo eu já vi muito pesquisa, vai fazer pesquisa comparando países, aí nós pegamos 160 países, aí você olha lá na nota de rodapé e diz, nós excluímos a Argentina dessa comparação, porque a gente não sabe se os números são verdadeiros ou não, então achamos melhor excluir. Então tem esse tipo de coisa. Uma coisa boa do Brasil, que eu já mencionei aqui, é essa, que aqui a gente tem uma reputação muito boa para isso. IBGE, mesmo o governo controlando o IBGE, já houve umas tentativas nos últimos 10, 15 anos de pressão, assim, no governo, às vezes, fazer uma pressão sobre fazer movimentos na direção de querer sugerir que talvez devesse mudar uma metodologia aqui ou ali, mas tem umas instituições todas, várias, a imprensa, várias associações, e estatísticos e professores, todo mundo mais tocou o alarme e impediu aquilo de acontecer. E é bom estar vigilante com relação a isso, porque aquele negócio para políticos sempre pode parecer que eles estão justificados. Não, eu não estou interferindo, é justificado, tem boas razões para essa vez a gente mudar a metodologia ou fazer isso no índice. Mas, claro, aquilo é um político sujeito a incentivos políticos, né? Então, a sociedade sempre tem que estar de olho nisso. Tá. Vamos passar para o próximo tema, então, que é muito ligado com essas últimas coisas que a gente está vendo aqui, que é a ideia de índices de preços. Uma coisa interessante aqui de índices de preços é que eu sempre costumava dizer isso quando eu ia dar essas aulas. Eu falava assim, essa parte de índices de preços,
nós aqui no Brasil, temos uma vantagem muito grande, porque a gente entende isso quase que intuitivamente, porque a gente viveu períodos de hiperinflação, de alta inflação, então a gente entende na pele. Você, sua avó, todo mundo no Brasil, camelô, todo mundo que vive no Brasil entende, porque a gente viveu isso de receber, você recebe seu dinheiro, mas a inflação é tão grande que o seu dinheiro reduz de valor diante dos seus olhos, de um dia para o outro, de uma semana para o outro, entre um salário e outro, o seu dinheiro está reduzindo, e aí as pessoas no Brasil rapidamente aprenderam como se precaver disso, né? Como é que você faz, compra dólar, investe no banco para proteger, ou já compra tudo no mesmo dia que você recebe seu salário, já compra a compra do mês e põe no freezer lá. Enquanto que um americano, raramente, a população americana ou vários outros países europeus, raramente passaram por uma hiperinflação. Então, não faz muito sentido. Para a experiência deles, o valor da moeda é o mesmo, mais ou menos. Ele muda tão devagar, só olhando 10 anos é que parece que realmente mudou. Então, eles não têm essa experiência na pele. Aí eu não digo mais isso, porque a sua geração já não viveu isso. Vocês ouvem seus pais falando da hiperinflação, seus avós, essa história de velho falando da Grande Depressão, mas é bom estar ciente, né? Porque sempre tem o perigo de voltar. Então, vamos lá. Qual que é a história aqui? A história é que quando você olha, vê que os preços mudaram. Então, você adora tomate, está comprando tomate, e de repente você vai na feira e o tomate sempre custou R$8 o quilo, e você está sempre comprando, ficava flutuando entre R$8 o quilo, e hoje você foi na feira e o tomate está custando R$12 o quilo. Aí você diz, o que aconteceu? Tem duas explicações possíveis, ou uma mistura das duas. É que alguma coisa deslocou a curva de oferta e demanda, e a gente viu como é que pode ser isso. O que pode ser? Pode ser renda, que subiu ou desceu, as expectativas, o clima, choveu menos, choveu mais na produção de tomate, deslocou a curva de oferta. Então, aconteceu alguma coisa lá nos fundamentos da economia, deslocou oferta e demanda, chegou num equilíbrio novo, e o preço novo, o novo preço de equilíbrio é 12. Então, isso está refletindo o quê? A escassez natural da economia. Essa é a beleza de preços. Preços traz essa informação para a gente. Só que também pode ser que, em vez, os fundamentos da economia estão todos iguais, a produção de tomate está igual, a demanda por tomate está igual, e o que aconteceu, na verdade, é que todos os preços da economia subiram. Alguns mais do que o outro, então houve uma inflação. Então, na verdade, o preço do tomate não subiu. Em termos nominais, ele subiu, mas em termos reais, talvez não subiu tanto. A princípio, seu salário também teria subido, né? Então, a gente quer conseguir separar essas coisas. Que nem a gente, ao comparar PIB, a gente quer fazer a comparação do PIB real com preços também. A gente quer comparar os preços reais e não os preços nominais para saber se esse aumento foi inflação ou não. Então, isso que é importante fazer. O que a gente usa para isso? Usa um índice de preço. E aí, como vocês vão ver, tem centenas de índices de preço. Tem alguns oficiais do governo, tem alguns muito usados de algumas instituições, como a FGV, e qualquer um pode ter um índice. Você pode fazer um índice de preço e botar seu nome lá. Não sei se vai conseguir convencer muita gente a usar. Uma beleza de um índice é quando todo mundo usa o mesmo índice para a gente poder falar a mesma língua. Mas, então, o que é um índice? Um índice é um indicador, lembra aqui, da variação média de um conjunto de preços entre um período tomado como período base e o atual. Então, como é que parece um índice? Vai ser assim, pega assim 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, assim para diante, uma série de anos, e para cada ano vai ter um valor. Geralmente, o ano base, a gente diz, o ano base é 100. Vamos pegar 2010 como ano base, ele é 100. Aí a gente vai calcular o aumento de preço, a gente vai ver como aqui agora, entre 2010, entre um ano e outro, e daí o índice vai refletir exatamente isso. Se a inflação, se os preços subiram 5% entre 2010 e 2011,
o valor de 2011 vai ser 105, e assim por diante. Então, aqui está um exemplo. Aqui, ó. O INPC é um índice do governo, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, é um índice... Sempre que você vê um índice, você tem que se perguntar, ele está querendo refletir que tipo de grupo na economia, que tipo de atividade. Então, tem índice do consumidor, que tenta... Ele usa só, ele vai lá e mede só os preços dos bens que um consumidor típico consome. A gente vai ver quem é o típico daqui a pouco. Ou índices ao produtor, esses são bens que produtores, indústrias compram, cimento, eletricidade, transporte, etc. Ou pode ser um índice da construção civil, que é quem constrói aquele tipo de bem. Então, cada índice tem geralmente um assunto, né? Então, o índice de preço ao consumidor é um dos mais gerais, né? Porque todo mundo é um consumidor, nem todo mundo é construção civil, nem todo mundo é produtor, mas todo mundo é um consumidor. Então, está aqui o INPC do IBGE mensal, índice mensal. Geralmente, preços variam tanto que a gente quer saber mês a mês. Então, em dezembro de 93, ele foi 100. Isso é uma coisa que usa-se muito, porque é aqui que vai ter o plano real nesse período aqui, e antes tinha muita inflação, os preços eram todos confusos. Então, aqui, dezembro de 93 é 100, e eles calcularam a variação. Então, em janeiro de 94, deve ter virado assim 102, depois subiu para 102,5, assim por diante. Só que aqui vamos dar um salto muito grande. Vamos de dezembro de 93 para muitos anos, mais de uma década depois, o índice passou de 100 para 3.003,43. E depois... desculpe, aqui está um em cima do outro, mas janeiro, vamos para janeiro primeiro, de 2009, e depois fevereiro. Então, aqui, 93, depois vai muitos anos para frente, 2009, janeiro, depois um mês para frente aqui. Então, com esses dados, eu posso calcular a inflação entre dezembro de 93 e janeiro de 2009, ou dezembro de 93 e fevereiro de 2009, ou a inflação aqui de janeiro para fevereiro de 2009. Vamos fazer isso. E o jeito de fazer é aquilo que a gente já viu, calcular aumento percentual, que é um cálculo muito simples. Pega o valor final, o valor T menos 1, menos o T, dividido pelo valor inicial. E aí multiplicar por 100 para ficar em termos percentuais. Então, vamos calcular primeiro de janeiro de 2009 para fevereiro de 2009. Então, não vai ser muito, porque de um mês para o outro, ainda mais 2009, é uma época que a economia estava indo muito bem no Brasil, a inflação estava domada, então a gente sabe que vai ser pouco. Então, pega aqui o valor final, que é fevereiro, menos o valor inicial, que é o 2.994, e divide pelo inicial, e aqui deu 0,31%. Deu menos do que 1%, mas mesmo assim, isso é relativamente alto, né? Ou não, talvez não. Uma inflação boa. Essa é a inflação, então esse é o cálculo. É para isso que serve o índice. Se eu tenho o índice, você pode clicar lá no IBGE, ou tem muitos sites diferentes, o INPC, o IPCA, o IGDP, tem vários índices. Aí você é muito fácil calcular o aumento percentual de qualquer 2 pontos que interessa para você. Suponha que um amigo seu, você emprestou para um amigo seu em 2005, você emprestou R$1.000 para ele, e aí ontem ele voltou e disse assim, vou devolver aqueles seus R$1.000, e você diz assim, tá bom, e eu não vou cobrar juros, que você é meu amigo, eu não vou cobrar juros, mas para ser justo, eu acho que você deveria pagar R$1.000 hoje não é a mesma coisa que era em 2005, de me dar a inflação. Ele fala, tá certo. Então, obrigado por não cobrar juros, mas eu vou pagar a inflação, aqui está os R$1.000, vamos calcular os juros. Então, você vai lá, pega o índice, vê quanto que ele estava em 2005, vê quanto que ele está hoje, vê o aumento percentual que vai dar. É bem possível que isso dê quase uns 100%, então vai que deu 100%, aqui está mais 1.000, os 1.000 da inflação. Afinal, são 15 anos, mesmo a inflação baixa por 15 anos, é bem possível que
Eu acho que daria mais ou menos 1. Aqui um outro exemplo. Então, está aqui um índice. Eu acho que esse foi o índice verdadeiro aqui. Então, 2015, 2016, isso aqui é outubro, setembro, agosto. Agosto de 2015. Com isso aqui, eu consigo calcular a inflação entre qualquer dois. Eu só pega, se eu quero, por exemplo, entre, esse aqui é agosto, setembro e outubro, então eu pego o valor final menos o inicial, 99,4 menos 100, dividido por 99,4, vai estar negativo um valor pequeno. Essa foi a deflação entre esses períodos. Eu posso fazer entre qualquer dois desses pontos aqui. Tem um exemplo aqui. Deixa eu ver, o meu está coberto aqui. Vamos calcular a inflação entre agosto de 2015, outubro, setembro, agosto. Então, agosto e fevereiro de 2016 é esse aqui. Então, eu peguei o mais alto e o mais baixo. Vai ser a maior deflação que vai ter aqui. E aí você subtrai, então, 92,9 menos 100,5, dividido por 100,5, e o valor está aí, deu uma deflação de 7,56. Então, é assim que usa, é muito simples, muito prático, e esse é um tipo de informação que você precisa o tempo todo. Fazer negócios, fazer contratos, etc. Então, deixa eu falar um pouquinho dos índices, como é que calcula, a gente viu assim, para que serve, mas como é que calcula. Então, quando fala assim, índice de preços ao consumidor, em inglês é Consumer Price Index, essa é geralmente a medida mais geral de inflação que a gente usa, mais usual. Ela tenta, porque ela, como é que você mede? Toda vez que você vai medir um índice de inflação, você tem que pegar e dizer assim, bom, quais bens eu vou olhar? Eu tenho que olhar os preços dos bens. Eu tenho que, na verdade, hoje chega a ser meio digital, mas tinha uma época que você mandava pessoas para a rua, pessoal, funcionários do IBGE, funcionários aqui na Brasília da Codeplan ou da FGV, iam lá com prancheta em supermercado, vou visitar 10 supermercados e armazéns hoje, eu tenho uma lista aqui de 40 bens, são os 40 bens típicos, então tem arroz, feijão, farinha, óleo, manteiga, etc. Ainda tem serviços, corte de cabelo, passagem de ônibus, então tem uma lista de várias coisas. Tem alguns índices que a lista é grande, alguns índices é só os bens mais básicos, então pode variar. E daí eles veem o preço lá, geralmente pega em vários lugares diferentes, são vários funcionários, pega uma média, e aí você... Então, isso a gente chama da cesta de bens. Cada índice vai cobrir uma cesta diferente. E a cesta é justamente para refletir aquilo que o índice quer medir. Então, tem umas cestas muito gerais. O índice de preço ao consumidor, tipicamente, a gente fala assim, peraí, tem famílias bem diferentes. Tem algumas famílias que vão consumir os poucos produtos, a família pobre, e tem uma família de ricaços lá que eles estão consumindo desde caviar a viagens internacionais e relógios caros. Então, a cesta de quem? Bom, aí depende de o que você quer refletir no seu índice de preço. Então, o índice de preço ao consumidor tendem a ser pessoas típicas. Então, um deles daqui a pouco vai aparecer no slide ali, mas deixa eu tentar antecipar, um deles é assim, uma família que ganha entre uma família geralmente são 4 pessoas, que se calcula, que ganha entre 1 e 5 salários mínimos. Isso seria uma camada da população, então tem essa inflação, mas é uma camada muito grande da população. O outro índice já é mais abrangente, de 1 a 40 salários mínimos. Então, já envolve mais gente ainda e um pouquinho mais diversificado. Então, a gente tem que especificar a cesta de bens, né, dessa família típica ou da família, do grupo que a gente quer refletir. Se for um índice da construção civil, você quer pegar preços, a sua cesta de bem vai incluir bens e serviços que construtores, quem está construindo, usa. É cimento, é salário mínimo, é transporte de carga, etc.
Alguém perguntou se está travando. Está travando? Eu não recebi nada aqui. Eu não sei muito bem o que eu posso fazer, mas vamos ver. Para mim não está travando não, professor. Então tá bom. Então, Essa mensagem é anterior, professor, daquela tá primeira bom, então vez. desculpa. Tá. Então tá. Aí, outra coisa, suponha que a gente listou a cesta de bens. Começa com arroz, feijão, passagem de ônibus, ida ao médico, um monte de coisa. Como é que que peso que eu vou dar para essas coisas? O arroz, eu vou dar... A ideia é que você vai ponderar, você vai dar um peso de acordo com o consumo dessa família que você quer retratar. Então, se arroz, tipicamente, é 2% do consumo de uma família típica, vai ter peso 2. Vai ver que idas ao cinema. Idas ao cinema, por exemplo, hoje, não sei se cinemas ainda existem ou vão existir, mas era uma coisa que tinha em algumas cestas mais abrangentes um pouco. Mas quanto que as pessoas normais, a pessoa típica, gasta da sua renda indo ao cinema? Talvez seja 0,5%. Então, você tem que fazer essa ponderação e, de novo, como é que você sabe? O IBGE vai fazer uma pesquisa disso. É chamar POF, que vai aparecer, talvez seja agora, nesse slide aqui, deixa eu ver se bom, já vai aparecer daqui a pouco, chama POF, Pesquisas de Orçamento Familiares, e o IBGE vai lá, é um tipo de coisa que sociólogos fariam, economistas e sociólogos, ver o que o brasileiro dessa classe ou daquela classe ou desse tipo consome tipicamente, né? Quanto que dá do orçamento vai para cada uma dessas coisas. E aí, com base nisso, você consegue calcular a cesta e daí achar os preços. Os índices do IBGE são os índices oficiais, então tem muitos contratos em que se eu vou fazer um contrato com você, por exemplo, eu vou alugar meu apartamento para você, a gente especifica o valor do aluguel, mas a gente tem que especificar também, então vai ser durante 3 anos, 36 meses, o valor vai ser R$1.000, você vai ter que me pagar, mas tem uma cláusula dizendo assim, a cada ano, de dezembro para janeiro, vai aumentar pela inflação, só vai corrigir, não é um aumento, só está corrigindo pela inflação, e a gente tem que especificar qual índice a gente vai usar. Então, o contrato, tipicamente, já diz isso, e é muito comum você usar o índice do governo, o INPC, o IPCA, ou algum outro. Às vezes, quando as pessoas estão muito preocupadas com interferência governamental, quando estão muito cheias de incertezas, a gente vai dizer, não, vamos botar o IGP em vez dos índices do IBGE. Por quê? Porque isso quer dizer, a gente não está confiando neles. Lembra que esse negócio de índice é uma coisa de confiança, né? Porque olha como pode afetar a gente aqui. Eu estou alugando para você, eu vou botar uma cláusula lá do reajuste pela inflação, eu tenho que confiar que o IBGE vai ser imparcial. E na Argentina, imagina como é que é na Argentina. Sabe como é que eles fazem na Argentina muito? Por causa daquilo que eu falei, que ninguém confia muito, você usa o dólar. Porque daí você sabe, o governo argentino não tem como mexer no valor do dólar. E vamos usar o dólar não oficial, o valor do dólar paralelo, alguma coisa assim. Mas, como eu falei, no Brasil não tem muito esse perigo, não. Então, muita gente usa o NPC. Se você vai lidar com o governo, por exemplo, o meu salário, eu sou funcionário público, né, Universidade Federal, então o meu salário é reajustado pelos índices do governo. Eu não posso escolher, chegar lá e dizer, ó, Ministério do Planejamento, deixar na reitoria, eu quero que meu salário agora seja reajustado pelo IGP, porque eu não confio no IBGE. Não posso, obrigado a usar já está no meu contrato lá. Eu não sei qual que eles usam, geralmente IPCA. IPCA é o mais comum de todos. Então, qual que é a diferença entre o NPC e o IPCA? O NPC, a família típica, a cesta, é de 1 a 6 salários mínimos. Então, é uma família de baixa renda, né? O salário mínimo é, hoje, R$1.000 e pouquinho. 4 pessoas. Então, 6 salários mínimos, R$6.000, 4 pessoas, você vê uma cidade como Brasília, com as cidades mais caras que tem, um nível de consumo bastante baixo. E o IPCA já é mais amplo, é de 1 a 40.
Então, já cobre 90% das famílias brasileiras recebem entre 1 e 40 salários mínimos. Aqui, a POF, que eu falei, Pesquisa de Orçamento Familiar, é aquela pesquisa que eles fazem para saber qual é o orçamento típico de um brasileiro. Quanto que ele gasta em alimentação, quanto em transporte, quanto em saúde, quanto em educação, e dentro dessas categorias, cada uma das coisas. Então, o IBGE fazia, eu botei esse artigo aqui, esse artigo lá de 2014, ele fazia de 5 em 5 anos, que era muito difícil fazer essa pesquisa. Você tem que mandar batalhões de pessoas para entrevistar os outros, e é difícil, as pessoas têm que falar. Imagine, eles batem na sua porta, e aí você tem que atender, aí eles vão dizer, não, isso aqui vai levar meia hora, 1 hora para responder. Eu quero saber, quanto você gasta em arroz numa semana típica? Aí você fica lá, Mariazinha, quanto que a gente gasta em arroz? Assim, mas as pessoas nem sabem, né? Então, é difícil fazer. Você tem que... Quanto que vocês gastam em passagem de ônibus? Quanto vocês gastam em entretenimento, em isso, aquilo? Então, era feito só de 5 em 5 anos, mas hoje em dia, com coisas digitais, internet, ficou muito mais fácil. Eu não sei exatamente de quantos em quantos anos eles recalculam a POF, mas já é bem mais frequente. E é importante recalcular, porque os hábitos mudam. Tem muitas coisas que não estão mais no orçamento das pessoas. Por exemplo, quer ver, videocassete, sei lá, que nem eu falei, cinema. Cinema você, no ano passado, quase não teve gasto de cinema. Papel, a gente usa muito menos papel hoje do que usava antes, porque muitas coisas ficaram digitais. Então, com mudanças tecnológicas, mudanças de hábito, etc., os nossos hábitos de consumo mudam, e isso tem que estar refletido na POF para o índice de preço ficar correto. A gente vai falar mais sobre isso depois. Outros índices, eu mencionei o Fundação Getúlio Vargas. Vocês sabem, né? A Fundação Getúlio Vargas é um centro de pesquisa, tem uma universidade também, tem aqui na L2, só que é privado, não é do governo, esse que é o negócio. E eles calculam o primeiro índice, antes do IBGE existir, eles já calculavam o IGP. Então, o IGP existe há muito tempo, é muito usado, inclusive, muitas vezes, o próprio governo usa o IGP como um sinal de que ele não vai interferir, que não vai tentar mudar. Por exemplo, o preço da eletricidade e de outros bens regulados, durante uma época, ou talvez até hoje, sejam reajustados quando são a inflação com base no IGP. É o governo dizendo, eu vou usar o IGP para você não desconfiar que eu estou mexendo no índice justamente para reajustar a inflação menor do que a eletricidade menos e usar isso para ganhar uma eleição, por exemplo. A FIP é um instituto da Universidade de São Paulo, então também não é do governo, não é federal, a USP não é nem federal, e a FIP é mais independente. Você, por exemplo, talvez conheça o índice de preço de carro usado. Você vai vender um carro usado, a FIP tem uma tabela FIP lá, que também é muito usado pelo mercado, de novo por isso, não tem interferência do governo ali, é um índice privado. E usa-se porque as pessoas confiam nele. No momento que pararem de confiar, não se usa mais. Então, a FIP, se você for no site da FIP, eles têm toda uma série de indicadores, né? Tem uma página de índices e indicadores, tem centenas, dezenas, assim, cada um serve para uma coisa. Eles têm o IPC, IPOP para obras públicas, índice de preços de imóveis anunciados, índice de preços regionais. Então, cada um desses tem as suas especificidades e pessoas diferentes interessadas em usar em diferentes tipos de contratos. A FGV também tem uma página parecida. Só de índices de preços, que são esses mais básicos de consumo das pessoas, tem uma série muito grande. Tem índices de preços de produtores, preços agropecuários, preços de indústria leiteira, preços, sei lá, estou inventando, mas qualquer coisa você pode imaginar. Os sindicatos têm, por exemplo, os sindicatos têm o seu próprio índice, porque o sindicato sempre diz assim, o governo
quando dá aumento para os trabalhadores, quando ele aumenta o salário mínimo, o governo não está espoliando o trabalhador, não está aumentando o suficiente, está aumentando menos do que a inflação verdadeira. Então, nós, o sindicato DIEESE, por exemplo, vamos medir a verdadeira inflação do trabalhador. Não é a inflação lá que o IBGE está medindo, mas a verdadeira inflação. Eles têm a metodologia própria e tipicamente, a inflação deles é muito maior do que a inflação medida pelo IBGE. Aí eles usam isso para chegar para o governo e dizer, não foi 5% a inflação do ano passado, na verdade foi 15% que a gente mediu. O que o trabalhador sente na pele é 15%, então o salário mínimo tem que subir pelo menos 15%. Então, claro, cada um que faz um índice vai fazer focado naquilo que interessa assim. Então, mais 2 do IBGE. Bom, então tá. Vamos ver agora uma questão de cálculo aqui. E isso aqui é bom ter em mente, isso é uma coisa que pode cair em prova. Talvez nem tanto cair assim de fazer um cálculo, mas de saber mais ou menos qual que é a diferença dessas duas coisas. A gente vai ver que quando você calcula o aumento de um ano para o outro, tem uma escolha que você tem que fazer. E a escolha é o seguinte. Então, eu vou pegar a cesta em um período do tempo e pego os preços e daí pego a cesta em outro período do tempo e vejo os preços. Qual é eu quero usar o consumo de um período ou do outro período. Isso vai ficar mais fácil de explicar quando eu mostrar a tabela agora. Então, tem 2 jeitos de fazer, nenhum está certo ou errado, são só escolhas que têm que ser feitas, eles dão uma diferença no resultado, o importante é daí saber justificar por que você escolheu um em vez de escolher outro. Né? Então, vamos ver com exemplo, aqui com exemplo fica mais fácil. Então, temos 2 anos aqui, 3 bens. Isso é parecido com o negócio do PIB, mas aqui não é o PIB, a gente não está dizendo que é o PIB. Aqui é a nossa cesta de consumo. Então, esse nosso índice a gente já escolheu que vai ser um índice do lanche. Índice do lanche. Então, a gente vai incluir nesse índice, a gente fez uma pesquisa nacional e viu que os 3 bens mais consumidos no lanche é refrigerante, sanduíche e batata. E aí a gente mediu os preços em 2008, está aqui os preços, e a gente mediu a quantidade consumida em 2008. Aí em 2009 a gente mediu de novo e deu esses valores aqui. Você vê que o refrigerante ficou mais caro, o sanduíche ficou mais barato e a batata ficou o mesmo preço. E agora a gente quer calcular, com base nessa cesta de consumo e nesses valores para os 2 anos, vamos calcular o nosso índice para 2008 e para 2009. Então tá, aqui está. Depois eu volto aqui para a diferença entre Las Payers e Pache. Vamos calcular, a gente tem que ponderar isso aqui. E esse pedaço aqui está refletindo aquela tabela que a gente tinha antes. Os preços, 2008, preço 2009, quantidade de 2008, quantidade de 2009. Então vamos pegar aqui a despesa em 2008 com a nossa cesta de bens. Se uma pessoa fosse em 2008 comprar uma cesta de refrigerante, não uma pessoa, as quantidades de fato, né? Então, pega 2 vezes 7, 14, a despesa em 2008 com refrigerante foi R$14, a despesa com sanduíche foi R$18 e batata frita 4 vezes 2 foi 8. Então, essa aqui foi a despesa em 2008 que as pessoas que a gente está olhando tiveram com lanche, para a gente fazer nosso índice do lanche. Bom, eu quero botar isso percentual, então, em vez de usar assim números absolutos. Então, eu vou pegar 14 é quanto por cento de 40? Bom, divide 14 por 40, deu 35%. 18 é quanto por cento de 40? Divide 18 por 40, é 45%. E 8 é quanto por cento de 40? É 20%. Repara que tem que somar 100. As percentagens, eu comi 35%
da minha despesa foi em refrigerante, 45% foi em sanduíche, 20% foi em batata frita. E aqui, então, essa é a ponderação dos bens, dos meus bens. E aí eu vou calcular o aumento do preço. Quanto que foi minha inflação do refrigerante? Bom, ela passou de 2 para 2,5. 2 para 2,5. Então, eu vou dividir 2,5 por 2 e dá 1,25. Isso quer dizer que minha inflação foi 25%, né? Eu tenho que subtrair 1 multiplicar por 100. Então, 125. Qual foi a inflação do sanduíche? Passou de 3 para 2. Então, ficou, divido 2 por 3, deu 66,6667. Então, na verdade, foi uma deflação, como está menos do que 100, foi uma deflação. E qual foi a inflação da batata frita? Foi de 4 para 4. 4 dividido por 4 é 1, vezes 100, deu 100. Então, não houve uma estabilidade no preço da batata frita. E agora, o que eu quero fazer, o meu objetivo é ter uma medida da inflação. E eu tenho isso aqui. Aqui está uma medida da inflação. Mas eu quero um número só, eu quero a inflação do lanche, não da inflação de cada componente dos lanches. Então, será que eu pego uma média desses aqui? Eu podia pegar uma média, né? Soma dividido por 3. É um jeito de fazer, vai me dar uma boa estimativa. Mas melhor do que isso, vamos ponderar. Repara que 45% da minha despesa é com sanduíche. Então, se eu quero dar mais peso para as coisas que eu gasto mais, que eu consumo mais. Então, ponderar significa simplesmente isso. Eu multiplico a inflação do refrigerante por 0,35, dá isso aqui. Multiplico a inflação do sanduíche a inflação do sanduíche, 66,7, pelo peso no meu orçamento, deu 30, e multiplico a inflação do batata frita pelo peso de 20%, deu isso aqui, essas são as inflações ponderadas, somo tudo e deu aqui o valor final. Então, o índice de preço passou de 100 em 2008, que é o ano base, para 93,7 em 2009. Então, passou de 100 para 93, caiu, houve uma deflação. E qual foi o tamanho da deflação? Essa diferença, de 100 para 93,7. Então, um consumidor típico gastaria 6,25 a menos. Tá. Então, assim que você calcula um índice, claro que, na verdade, não seriam 3 bens, podia ser 40 bens, ou poderia ser centenas de bens, ou, o que a gente viu na aula passada, você podia usar o PIB como um todo. Usa o PIB inteiro, pega o preço de tudo. É isso que era o deflator implícito do PIB. O deflator implícito do PIB, a nossa cesta, não era o consumo típico de uma família de 1 a 6 salários mínimos, não era o consumo típico de uma família que ganha de 0 a 40, não era dos quem lida com construção civil, nossa cesta era tudo que foi produzido na economia, o PIB. E você tinha pensar, poxa, então isso é muito melhor, é muito mais abrangente, é muito melhor incluir tudo e não deixar nada de fora. Vamos usar o nosso índice, o deflator implícito do PIB. Só que não é verdade. Quando a gente quer inflação, o índice geralmente é usado para alguns tipos de contratos e não outros. Então, você quer refinar o índice para realmente atingir aquilo que você quer que ele reflita, né? O consumo típico, o índice geral de preços, geralmente quer o consumo típico de uma família típica, e não o PIB como um todo, que inclui indústrias e várias outras coisas que não estão no dia a dia de uma família típica. Tá. Qual que é o problema de usar essa metodologia que está aqui? Essa metodologia, olha o que a gente usou. A gente usou a despesa, para fazer essa ponderação, a gente usou a despesa de 2008. A gente usou essas quantidades aqui de 2008. Então, de um ano para o outro não tem problema, mas vai que passou 10 anos, você quer entre 10 anos. Em 10 anos, especialmente nesse período de grande mudança tecnológica que a gente está vivendo,
a cesta de consumo mudou muito. É aquilo que eu estava falando agora há pouco. Hábitos mudam, novos produtos surgem e substituem outros produtos. Então, tem coisas que a sua geração nem sabe para que serve, porque não se usa mais. Né? Um telefone celular tornou obsoleto uma série muito grande, tornou obsoleto câmeras, e papel, e correio, e selos, e infinidade de coisas. Cada vez tem mais coisas que pode fazer com um único produto. Então, esses outros produtos, muitos deles estavam na cesta. Isso quer dizer, a cesta fica defasada. Então, esse que é um problema desse cálculo que a gente viu, ponderação por las PEs. Você está usando a estrutura de consumo do ano base. E essa estrutura pode ficar defasada, ela não reflete mais os hábitos da população. Então, uma alternativa é chegar e dizer, se é assim, se esse é o problema, vamos usar a estrutura não do ano inicial, do ano base, mas do ano final. Porque a estrutura do ano final, especialmente se o ano final é o ano corrente, muitas vezes né? A gente quer saber a inflação de algum tempo no passado até hoje, essa estrutura é a estrutura atual, é isso que a sociedade faz, ela reflete os hábitos atuais. Então, vamos fazer isso. O resto é tudo igual, só que em vez... Lembra que lá a gente calculou 2 vezes 7, né, o preço do ano inicial vezes 7, e dava 14. Agora a gente vai usar o preço do ano inicial, só que vamos usar a quantidade, os hábitos de consumo, a cesta de consumo hoje. Então, em vez de usar o 7, vamos usar o 4. Então, 2 vezes 4, 8. 3, não vezes 6, mas vezes 9, 27. E 4, não vezes o 2, que são os hábitos antigos, mas os hábitos atuais. Soma tudo, deu 47. Calcula a percentual. 8 é 17% de 47. 27 é 57% de 47. 12 é 25% de 47. Esses são os pesos dos bens na minha cesta. Então, essa é a minha ponderação. Aqui está a inflação do refrigerante, é igual. A inflação entre 2008 e 2009 nada mudou. A inflação é só os preços, eu não alterei nada nos preços. Então, eu tenho essas inflações, só que eu não quero 3 inflações diferentes, eu quero um número só, um número que reflita todas as 3. Eu poderia somar, tirar a média, dividir por 3, tirar a média, mas me parece mais correto uma média ponderada. Eu quero dar mais peso ao sanduíche. Olha o que aconteceu. O sanduíche, né, agora o sanduíche domina, os hábitos mudaram. As pessoas tomavam muito refrigerantes e não tanto sanduíche, mas agora, antes era 45%, aqui agora 57% do orçamento é sanduíche. E o sanduíche, os preços caíram. Então, vamos ponderar aqui, uma média ponderada em vez de uma média simples, para realmente captar essas diferenças. Faz isso aqui e o cálculo final deu 85. Ou lembra, no outro deu 93. Então, houve uma deflação, os dois concordam com isso, só que pelo PAASH, a deflação é maior ainda. A deflação é de 14%, né? 100 menos 85,1. Então, você vê que os dois não estão completamente diferentes, os dois estão dando a mesma mensagem, olha, houve uma inflação nesse período. Quando que você vai querer usar um, quando vai querer usar o outro? Especialmente se houve mudança nos hábitos, e se você está calculando especialmente um período muito grande, talvez valha a pena usar PAASH. Eu acho que o LAS-PES é mais comum, mas quando você está em períodos de mudanças de hábitos, e a gente está nisso, cada vez mais, ainda mais essa pandemia, imagine quantos hábitos vão ser mudados por pandemia, foi um choque no nosso jeito de ser, então algumas coisas vão mudar, outras não, é difícil prever, todo mundo está fazendo previsão, ninguém mais vai para o cinema, ninguém mais vai abraçar o outro na rua, a gente não sabe o que vai acontecer, mas às vezes coisas inesperadas, assim, de repente as pessoas vão reduzir o consumo de leite, por alguma razão que não está claro nenhuma, mas talvez isso aconteça. Ou parar de comer carne, porque as pessoas começam a acreditar em aquecimento, botar mais ênfase em aquecimento global.
Então, numa situação dessas, talvez seja melhor usar o PASH. Aqui estão só as fórmulas dos dois. É o que eu fiz lá. O que muda é qual a estrutura de consumo se vai usar, do ano base ou do ano final. E, deixa eu falar isso aqui. Aqui, meio que a comparação dos dois. Las PS usa quantidades do período base. PASH, quantidades do período corrente. Tipicamente, se você está vendo de um ano para o outro, não vai fazer muita diferença, que as coisas não mudam, mas em períodos grandes pode mudar. O Las PS fica desatualizado quando os hábitos mudam, o PASH está sempre atualizado. Essa é a vantagem do PASH. O Las PS exagera o aumento dos preços e o PASH subestima o aumento dos preços. E subestimar pode ser ruim, né? Porque a inflação é uma coisa tão séria que você nunca... Se você vai errar, é melhor errar para cima, porque daí isso ativa os mecanismos políticos e sociais para tentar combater a inflação. Uma solução, no terceiro caso, tem dois nomes esquisitos, agora um terceiro nome, é Fischer dizer assim, então por que a gente simplesmente não pega uma média dos dois? E pega uma média assim, no seguinte sentido, calcula pelo Las PS, calcula pelo PASH, multiplica os dois e tira a raiz quadrada deles. Então, no nosso exemplo, Las PS deu 93, PASH deu 85, multiplica um pelo outro e tira a raiz, então vai ficar 89. Então, essa é uma solução, parece razoável, mas eu acho que não se usa muito isso aqui. Eu nunca vi pelo menos. Professor, Diego, pode falar. Sobre os dois índices anteriores, falou que um exagerava no preço né, na questão da inflação e o outro subestimava. Mas se um exagera e o outro subestima, quer dizer que tem um meio termo aí. Seria esse Fischer ou tem outro índice? Seria o Fischer, mas é que você... Isso aqui, acho que em geral exagera, mas você não vai saber... você não quer ficar mudando sempre, né? Então, você quer ter comparabilidade nessas coisas. E é difícil explicar isso também para a população, para as pessoas. Por que agora é um índice ou outro? Então, geralmente, tem uma metodologia e... O que eu acho que o IBGE faz é mais atualizar sempre a POF. Tá? Usando uma POF sempre atualizada, aí não tem tanto esse problema. Tá, vamos parar por aqui. Eu acho que a gente tem mais alguns poucos detalhes. A gente para aqui e daí na próxima aula a gente retorna. E tem algumas outras coisas, mas depois acho que vamos já comentar revisão para a prova na semana que vem. Perguntas? Alguém tem alguma questão? O controle hoje começa a partir de que hora? Alguém sabe isso? Quem está organizando é os monitores, então eu... Ah, tá. Alguém? 10 às 21. Das 10 às? Às 21 horas. Das 10 até as 9, tá bom. Então, é pelo Teams, né? Já está todo mundo registrado. Acho que ontem ainda apareceu que eu tenho que permitir a entrada, uma ou duas pessoas, mas a maioria das pessoas fez o controle 1, então é tudo igual a logística. Então, acho que vai funcionar bem. Então, tá bom. Então, boa sorte para vocês com o controle. Vai ser tranquilo. E, claro, né, vai ser muito da matéria que a gente viu na aula passada e nessa. Não tem surpresa. E eu vou botar essa aula rapidamente lá também. Caso tenha alguma coisa nessa aula que vocês precisam, eu já vou fazer o upload. Diga, Isabela. Peraí, eu não estou vendo o chat, peraí. Eu vou deixar a prova lá, isso quer dizer o controle? Acho que isso quer dizer o controle, né? O controle vai ser das 10 às 21, né? É isso que foi informado aqui.
Aqui uma pergunta se um rio poluído, Tietê, ser um recurso comunitário que caiu na tragédia dos comuns? Sim, eu diria que sim. Caiu na tragédia dos comuns porque muita gente usou o rio para jogar lixo, para jogar efluentes, sem levar em conta as externalidades que estão gerando. É um bem, não é um bem ele é um bem comunitário por quê? Porque ele é de difícil exclusão, não dá para excluir as pessoas, mas não é um bem público porque ele tem rivalidade em consumo, né? Se muita gente joga lixo no Tietê, daí chega uma hora, outras pessoas não podem usar o Tietê. Então, é um bem comunitário nesse sentido. Ele tem rivalidade no consumo, uma certa rivalidade no consumo, e é de difícil exclusão. E com certeza caiu na tragédia dos comuns, uma tragédia aqui. Ok. Mais alguém? Então tá bom. Boa sorte para vocês hoje no controle.